Você disse recentemente que inteligência É assim. artificial não é nem inteligência e nem artificial. Isso. O que é a AI? Então, O que é? Aliás, eu preciso fazer um disclaimer que eu fiz ontem numa outra conversa que eu preciso fazer novamente, né? Uma colega sua começou a entrevista comigo e falou: nossa, o senhor usa essa frase do Chomsky? Eu falei, você me desculpe, eu publiquei essa frase 7 anos antes do Chomsky Olha, usá-la. tá vendo? É fácil. Vocês têm que ler antes, tá fácil gente. pros gringos, né? O Chomsky leu em algum lugar, né? Absorver ali o... Eu conheço ele também, então... Sim. Esse é o seu espírito de porco. É. Casca de ferida tem outro título. Tá. Mas, enfim. Na realidade, em 2015... Por isso que eu estou dizendo que eu usei essa frase antes. Eu, com o meu melhor amigo, é um matemático e filósofo suíço, Ronald Sicurel, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha carreira, que eu conheci em 2005, quando eu fiz o meu sabático na Suíça, passei 2 anos lá. E ele era, à época, ele era ele tinha saído da matemática pura, da matemática acadêmica, né? Ele foi ganhar muito dinheiro no mundo financeiro, porque não conseguiu aturar, que ele é uma pessoa tão doce que ele não conseguiu aturar o mundo acadêmico, né? Precisa ter muito estômago para sobreviver 40 anos nisso. Enfim, e ele me pôs essa pergunta, anos atrás. O cérebro é um computador? Quando eu cheguei na Suíça, né? E eu passei muito tempo indo e vindo com ele. O sabático dele envolve esse tipo de pergunta, Exato, entendeu? envolvia. Mas muito eclair ao chocolate, muito uma queijo. Uma caminhada no Lago Le Mans, mas pensando sobre... O apartamento que a universidade alugou para mim por 2 anos era de frente ao Lago Le Mans. Eu acordava com os Alpes muito franceses. feio ali. Ali é uma região horrorosa. É sensacional. O único coíba que eu fumei na minha vida foi no balcone desse apartamento. Quando demais. A gente publicou um paper, que foi o paper um mega paper da interface cérebro-máquina. Eu nunca fumei na vida, nem na criança, nem nada. Aí esse cara chegou para mim e falou: hoje você vai ter que fumar. Tá. Me deu um coíba que eu não sabia nem de que lado acender. E foi sensacional, indo de frente para os Alpes. Mas aí, em 2015, eu falei: Ronald, acho que agora a gente pode escrever. Depois de 10 anos, nós podemos escrever o que a gente chegou a concluir. Escrever uma monografia que chama-se O Cérebro Relativístico. Porque o cérebro humano não é uma máquina de Turing. Tá. O computador que a gente usa, tudo isso aqui que a gente usa, vem da máquina de Turing, Alan Turing. E o Alan Turing já sabia disso. Sim. Tanto ele como os 3 grandes profetas da era digital, a trindade da era digital, né? Tem a trindade católica e tem a trindade da era digital, que é o Alan Turing, Claude Shannon e John von Neumann. O Alan Turing pensou, o Claude Shannon pôs em circuitos digitais e o von Neumann colocou tudo junto num computador. Tá. Né? Então é a trindade, Pai Nosso e Espírito Santo. Né? E eles se encontraram. E agora eu vou ser cabotino. Eu ganhei o prêmio Claude Shannon nos Estados Unidos, né? E quando eu fui no Bell Labs, que foram os caras que descobriram a radiação microwave do Big Bang, né? Os caras eram 2 engenheiros, subiram no telhado para testar uma antena da AT&T e tinha um ruído em todo lugar. E eles não conseguiam entender como é possível ter o mesmo ruído em todo lugar. Penzias. Desceu, o Dr. Penzias desceu, foi na sala dele e falou: é o Big Bang. Nós achamos o som essencial. O último som, o último suspiro do Big Bang em todo o universo. Por isso que vem de todas as direções. Já imaginou? E eu fui lá receber o prêmio lá, o Claude Shannon. E eu vi o escritório do cara, do Claude Shannon, né? E ele já tinha dito isso. A minha definição de informação é uma definição peculiar de um canal ruidoso que não tem nada a ver com o cérebro humano. O Alan Turing falou a mesma coisa, o John von Neumann a mesma coisa, mas isso foi esquecido, isso foi eliminado. Tá. E um cara chamado John McCarthy, no final dos anos 50, queria fazer uma conferência e que precisava de um catch, um name que pegasse o Departamento de Defesa americano para conseguir dinheiro, para financiar. Né? O cientista tem que fazer isso também. O marketing científico, que é muito importante. E esse cara não sabia o que fazer porque ele estava querendo pensar em inteligências, né, artificiais. Então ele falou: vou falar para os caras que eu vou fazer a primeira reunião de inteligência artificial. Pentágono, né, meio da Guerra Fria, falou: opa!
E aí eles prometeram, eu pus isso no meu livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, eu achei Sim. o facsímile do New York Times, a manchete é assim, é 58, 57, quando a União Soviética lançou o Sputnik, houve um pânico nos Estados Unidos, achando que a União Soviética ia estar à Sim. frente. Claro. Né? E a manchete do New York Times garrafal é a seguinte: Marinha espera nas próximas semanas receber o seu supercomputador inteligente. 57 ou 58. A Marinha está esperando até hoje. Sim. Tá? Pagou à vista, mas ainda não recebeu. Não recebeu. Então, na realidade, ela não. Eu digo isso porque ela não é inteligente, porque a inteligência é uma propriedade emergente dos organismos quando eles interagem com o meio ambiente e com outros organismos. Você tá falando, me vem na cabeça aquela música do Gilberto Gil que diz que cérebro eletrônico nenhum me dá conforto no meu caminho inevitável para a morte. É mais ou menos isso. Então, assim, o de resto pode ajudar, mas no fim do Como dia... me disseram a primeira vez que eu fui para Salvador, para ver pela primeira vez o... Como é que chamava, meu Deus? Aquela banda que tem no Pelourinho... Olodum. Imagine, o cara tá 30 anos nos Estados Unidos, o Brasil ganha a Copa do Mundo, a próxima conferência dele é onde? Salvador, Bahia. Tá. Eu vejo o Olodum, quer dizer, o mundo mudou de porta, de galáxia. Sim, isso. Você sai dos Estados Unidos e acha o Olodum, que eu não sabia nem o que era, né, quando eu vi. Como me disseram nessa viagem, todas as verdades da humanidade antes e depois da existência dela estão aqui na Bahia, entendeu? Então, na realidade, a inteligência é uma propriedade da matéria orgânica, dos organismos. E ela é não computável. Esse é um fenômeno descrito pelo Alan Turing. O Alan Turing, que é o pai de toda essa brincadeira, ele disse o seguinte: é impossível prever quando um programa de computação numa máquina de Turing, que é os nossos computadores todos, vai parar de rodar. É impossível. É um fenômeno não computável. Essa é a mãe ou pai de todos os fenômenos não computáveis, ou seja, você não consegue formular eles, não consegue fazer uma fórmula, não consegue criar um algoritmo que te prevê quando o seu tablet vai parar de funcionar. Sim. Tá? É impossível. E isso foi demonstrado por matemáticos, não tem dúvida nenhuma. E a natureza está repleta. Provavelmente a maioria dos fenômenos naturais são não computáveis. É a minoria que você consegue pôr numa fórmula e depois pôr num algoritmo. Então, se isso não fosse verdade, todo mundo era bilionário na Bolsa de Valores, tá? Claro. Todo mundo conseguia prever qualquer movimento. Você acha que não ia ter uma... E é nisso que tem muita gente ganhando dinheiro na internet, aplicando golpe em cima de gente que quer dinheiro fácil. Bom, veja bem, você viu o escândalo modelos, Não, né? o modelo... Agora eu vou fazer uma piada americana, mas eu preciso fazer. Vocês viram o escândalo da criptomoeda daquela empresa, né? Sim. Quem poria dinheiro numa empresa cujo CEO se chama Bankman-Fried? Sério? É o ponto. Não, é um ponto, não é? É um ponto. Né? Você vai falar com o cara, olha, eu quero os seus 2 milhões aqui. Por favor, o nome do senhor Bankman-Fried. Não. Não dá. É meio difícil, né? Mas, enfim. Ela não é artificial porque ela depende, nesse momento, apesar das pessoas falarem que não, mas ela depende dramaticamente do trabalho humano. Ela precisa ser programada. Do estímulo da programação. Ela precisa ser programada, ela precisa ser direcionada. Ela depende da criatividade biológica ou neurobiológica, entendeu? Então, outras coisas que ninguém fala. Recentemente, o governo do Quênia, em Nairobi, teve que proibir funcionários de uma empresa em Nairobi que faziam a curadoria de redes sociais movidas por máquinas ditas inteligentes para selecionar conteúdos impróprios. Porque essas pessoas passavam 12, 14 horas por dia vendo cenas de violência absurda, sons de violência absurda, imagens, textos, e elas, né, para remover, né, sei lá de que empresa de rede social, essas pessoas começaram a ter problemas psiquiátricos. Claro. Começaram a ter distúrbios mentais seríssimos. É basicamente o que passou o pessoal de redação no meio da pandemia. Eu imagino, porque, né, você tinha que aparecer com notícias, né, e, enfim... Essa frase, ela não é um demérito aos métodos estatísticos, porque eu uso os métodos estatísticos. Aliás, o nosso laboratório foi o primeiro a publicar o uso de redes artificiais neurais para analisar a atividade cerebral. O que você está dizendo
AI é legal, mas é legal porque é a gente que faz. Não, é porque a gente faz Né? e você fazer data mining, fazer Sim. big data. Sim. O que eu me repudio meio de mau gosto é você chegar e falar, não, eu tenho um algoritmo de deep learning. Aham. Aí eu pergunto, né, quando eu sabia o que era desde o início, mas o que é um deep learning? É uma rede neural como a que eu usei nos anos 90, com mais camadas no meio. Dos anos 90. Camadas intermediárias. Isso chama-se deep learning porque tem mais camadas. Quer dizer, Tá. não tem nada a ver com com o que você tira disso daí. É um marketing, é um hype que engana as pessoas. Então, É igual hoje em dia muito se fala, você pode aprofundar seus pensamentos, suas ideias, tudo com o uso de, por exemplo, psicodélico, bom. LSD, essas coisas. Isso é outro absurdo. Isso já se falava desde que eu cheguei nos Estados Unidos. As microdoses. Os microdoses, né? assim, isso é um debate. Eu não vou nem entrar, porque Tá. se eu abrir a boca, eu vou causar uma polêmica. Mas é o que a gente quer. Não, eu imagino, e não é necessariamente o que eu quero. Droga. Ah. Eu não caio nessa. Eu conheço essa história há 40 anos, então Sim. não é nova. Tá. Ela é nova aqui, e ela virou um lobby, né? Então, é outro problema, é um problema muito sério. Tá. Mas o que eu queria dizer, complementando a ideia da inteligência artificial, os métodos estatísticos são extremamente úteis, não há Sim. dúvida nenhuma. Só que você querer dizer que nós vamos algoritmizar a criatividade humana é uma balela, é um absurdo. Porque eu sempre uso esse exemplo, eu me repito muito, mas ele é muito didático. Muitos anos atrás, eu estava numa conferência em Seul, na Coreia, e um colega espanhol veio falar, olha, eu tenho aqui um expert system inteligente que gera sinfonias de Mozart. Nossa, eu tava pensando agora nesse exemplo de Ele impossibilidade. começou a tocar o barato lá no programa, e se você gosta de Mozart e ouviu muito Mozart, soava como Mozart, não há dúvida nenhuma. Eu falei, bom, é óbvio, né? Ele pegou um banco de dados, Claro. todas as obras do Mozart, pegou as estatísticas, né, tal, e eu estava no painel desse encontro, né? E ele virou para mim, porque ele me conhecia, e falou, e aí, o que você acha? Eu falei, não, é maravilhoso, né? Mozart, eu adoro Mozart e tal, mas... Ele falou, não, mas é o futuro, é isso. Eu falei, não, esse é o futuro sem futuro. Porque se tudo que nós vamos criar no futuro é o que já foi feito, isso. não tem futuro. Então, aí ele falou, mas como que você desafia o que eu acabei de mostrar? Eu falei, me tira um Beatles do seu programa. Ele falou, como assim? Eu falei, você está me mostrando uma sinfonia de Mozart, que não é do Mozart, mas é baseado na estatística do Mozart. O seu programa produz Beatles? Me dá Agora. algo já. Se ele é inteligente, ele vai improvisar. Isso. Ele falou, não, eu não produzo Beatles. Eu falei, tá bom, vou melhorar a coisa pra você. Me dá um Beethoven aí. Schumann? Não. Handel? Verdi? Tchaikovsky? Não. Aí o cara começou a ficar, né, pé da vida comigo. Eu falei, não, veja, eu não é nada pessoal. É só uma questão seguinte. Não se faz o futuro do passado. Isso. O futuro que é baseado no passado não é futuro. É uma réplica do passado. E tinha um cara muito famoso que quando eu entrei na Academia Francesa de Ciência, eu sentei na cadeira do lado da cadeira dele. Claro que ele já morreu há 300 anos, mas eu estava do lado da cadeira dele, o tal de Laplace, né? Que disse o seguinte, ele era um entusiasta do Newton, do Isaac Newton. E ele disse o seguinte, se vocês me derem todas as forças que agem em todas as partículas elementares do universo, eu vou prever o futuro até o final dos tempos. Todo mundo ficou... Isso chama-se o demônio de Laplace, tá? Nem o Newton acreditou nisso. Não poderia, porque ninguém nunca vai conseguir te dar todas as partículas do universo e ninguém nunca vai te dar todas as forças que agem nas partículas. Então, é uma impossibilidade matemática. Sim. Retoricamente, é muito, né, impacta. Mas é uma falácia. Porque é impossível. E eu não quero viver num mundo onde o futuro é o passado. A gente geralmente olha para o passado para não repeti-lo. Para não repetir os erros. Você pode até... Exato, mas veja, a AI não consegue desenvolver uma coisa nova. Não, ela não consegue tudo que criar. Ela faz é a partir do que a gente já entregou. E por isso pro mundo. que eu chego e falo, nesses encontros todos que eu participo, eu falo, se você não pode criar, qual é a sua definição de inteligência? Sim.